Brasil de volta aqui na programação da Rádio Bandeirantes para falar de uma coisa que a gente não aguenta mais, Bruna Barbosa, mas tem que falar. Covid-19. Eu ia falar ou briga política, né? São duas coisas que a gente não aguenta mais. Temos uma lista aí de coisas que a gente não aguenta mais falar, mas Covid é uma delas com certeza. Mas temos que falar porque é um assunto importante, é uma prestação de serviço e os números voltaram a subir no Brasil, em São Paulo, em todo o mundo. Inclusive, a novidade é que a Secretaria de Saúde de São Paulo confirmou os 2 primeiros casos da variante Ômicron BQ1, que é uma subvariante da Ômicron e é a responsável pela elevação significativa de pacientes da doença na Europa e também nos Estados Unidos. A Fiocruz confirmou 2 pacientes da capital paulista com a doença, uma senhora de 72 anos que não resistiu e morreu e um homem de pouco mais de 60 anos que não teve identidade revelada, mas está cumprindo isolamento e passa bem. As primeiras ocorrências dessa sublinhagem da Ômicron no Brasil foram confirmadas no Amazonas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Agora temos São Paulo e pouco depois de São Paulo, Espírito Santo também confirmou a presença dessa variante no estado também. E a preocupação é com a grande capacidade de transmissão e se de fato as vacinas que nós temos hoje em uso formam um bloqueio para essa nova variante. Por exemplo, tem cidade já no estado de São Paulo, Bruna, que está aplicando a 5ª dose. Liberou para geral a 5ª dose. Tatuí é uma delas, por exemplo. Qualquer maior de idade de 18 anos para frente pode tomar a 5ª dose. Limeira, no interior de São Paulo, a mesma coisa. No Rio de Janeiro, a prefeitura está estudando também ampliar a 5ª dose para todos os adultos com a chegada dessa subvariante por lá também. Mas na maioria do país, a 5ª dose está liberada apenas para pacientes imunossuprimidos, que fazem tratamento para câncer, por exemplo. E aí essa pessoa teria mais dificuldade de combater os efeitos da doença. Os casos de Covid estão subindo em todo o país. A gente tem um recorde aqui de São Paulo, né, onde a gente teve essa subvariante confirmada nas últimas horas. Nas farmácias, a positividade dos testes de Covid saltou no começo de outubro de 6% para mais de 15% no final de outubro, começo de novembro, indicando que tem mais gente ficando doente por aí. E é por isso que a gente convocou o Dr. Evaldo Stanislau de Araújo, infectologista, para nos esclarecer sobre essa atual fase do Covid aqui no Brasil. Dr. Evaldo, boa tarde, bem-vindo, sempre muito bom falar com o senhor aqui na Rádio Bandeirantes. E eu começo com o pé no chão. Qual que é o atual momento da Covid? A gente precisa ou não se preocupar com mais uma variante, com essas mortes que começam a aparecer e o número de casos aumentando? Oi, doutor. Bruna, boa tarde, Ana, boa tarde a todos os ouvintes. E parabéns, Ana. Eu acho que o momento, ele é um momento que, se não causa surpresa, ele causa uma certa tristeza, né? Porque a gente não precisava viver isso. A Covid, ela tem se mostrado uma doença bastante previsível. E o que acontece em outros países tem se repetido, via de regra, aqui no Brasil. A Ana Paula sabe, a gente já abordou esse tema na coluna de saúde há algumas semanas, mostrando que a Europa, que o hemisfério norte, e o termo que eu usei foi esse, estavam dando um spoiler do que seria o Brasil nesse momento. Então, é o momento da chegada de uma nova variante, com capacidade grande de infecção, é o momento que a gente tem a flexibilização das máscaras e é o momento que muita gente descuidou da vacina e que, portanto, cai a nossa proteção imunológica. Então, é um momento que a gente tem a convergência de fatores que são a favor da doença e contra a gente. Então, provavelmente, nessa semana, nas próximas semanas, o que a gente deve observar é um aumento do número de casos. A gente não sabe se acompanhado ou não também do número de aumento do número de internações e mortes. A gente está acompanhando aqui a vacinação, né, as doses de reforço. Primeira e segunda dose, a gente teve uma adesão muito significativa. Da terceira para frente, o Brasil foi meio que ladeira abaixo. A gente está até com alguns números aqui, ó, no Brasil, no país. A cobertura da terceira dose é de 48%,
Quarta dose, 16%. Em São Paulo, cidade de São Paulo, só 44% dos adultos tomaram todas as doses adicionais. E a gente já ouviu, viu, doutor, de algumas pessoas que não tomaram a quarta dose, principalmente ainda, que os casos tinham arrefecido, tinham diminuído. Então, o medo de pegar a doença de novo também acaba diminuindo, essa percepção de risco acaba diminuindo. Mas, nesse momento, qual que é a efetividade da gente tomar a terceira e a quarta dose? Até porque elas já protegem contra essa subvariante que a gente está vendo em circulação também? Não protegem totalmente. A função da vacina é salvar a vida. Então, as pessoas que estão nos ouvindo e que estão com a sua vacina atrasada, primeira coisa que elas têm que fazer é ir colocar a vacina em dia. A gente tem que ter todas as doses de reforço completas para que a gente tenha uma proteção máxima contra formas graves e morte. Agora, proteção contra infecção, a vacina vai ajudar, mas isso vai vir daquelas práticas que a gente já deveria continuar adotando. Higiene das mãos, não aglomerar, cuidar da circulação e renovação do ar e, sobretudo, o uso da máscara nos ambientes fechados e aglomerados. Entendi. Então, essas vacinas não impedem que a gente pegue a doença, mas ajudam o corpo a reagir melhor, mesmo que essa variante nova, é isso ou não? Não, as vacinas, Ana, em nenhum momento perderam a sua eficácia clínica de proteger contra a morte e formas graves. Tanto que as populações que sofrem e que morrem, quando a gente vai olhar, são pessoas que não tinham a sua vacina completa ou que tinham alguma condição de saúde que piorava a sua imunidade. Para a população geral, plenamente vacinada, o risco que existe é de infecção, mas não um risco de morte ou de formas graves, porque nisso a vacina ajuda muito. E é por isso que a gente faz esse apelo para que todos tenham a sua vacina em dia. Doutor Evaldo, é claro que a gente hoje está num momento bem diferente da pandemia em comparação com o ano passado, mas acho que é inevitável o filme não passar ali na cabeça de novo, porque bem no final de 2021 a gente viveu um boom de gripe e de Covid. Então, quando a gente achou que estava tudo ficando bem, veio o Covid no fim do ano com tudo, cancelou carnaval de novo do ano que vem. Então, assim, essas festas de fim de ano de agora, que o pessoal está começando a planejar, jogo da Copa, festa de Réveillon, Natal com a família. A gente precisa ter um pouco de preocupação com isso ou não? A gente já vive num cenário felizmente diferente. Bruna, não dá para fazer esse tipo de previsão, mas eu diria que nós temos boas ferramentas para evitar que isso aconteça. Primeira ferramenta é a gente colocar a vacina em dia de todo mundo e dá para fazer, dá tempo de fazer isso agora. Segunda ferramenta é a gente voltar a se proteger e usar a máscara nessas condições de maior vulnerabilidade. Terceira é voltar a fazer teste, porque ninguém mais está se testando. Então, se a gente voltar a fazer teste com consistência, mapear as pessoas que estão se infectando e isolar adequadamente, a gente tira a velocidade de transmissão. Tem uma quarta ferramenta que a gente precisa acelerar muito rapidamente, que é a introdução dos antivirais. Nós temos hoje antivirais efetivos que protegem e abreviam a transmissão da doença e que precisam ser utilizados no Brasil. Então, eu acho que se a gente fizer esse conjunto de ações, e muitas delas dependem de uma priorização que o governo faça, é o caso das vacinas, é o caso dos antivirais, é o caso das campanhas de comunicação, eu acho que a gente pode evitar o pior, Bruna, mas tem que ter trabalho. E eu queria resgatar aqui que as crianças estão subvacinadas também. Nós temos crianças de 6 meses a 2 anos não vacinadas, que se infectam, que podem ter formas graves e que transmitem para os adultos. Então, dentro dessa política de prevenção do pior, não podemos esquecer da vacinação infantil. Verdade. Aliás, vale lembrar que a gente ainda está aguardando a distribuição daquelas doses da Pfizer, né? Que a princípio vão ser usadas apenas para as crianças a partir de 6 meses com algum problema já de saúde prévio, com alguma comorbidade. E até agora não tem data para essa vacinação começar. Então a gente tem crianças que estão subvacinadas e crianças que nem tiveram acesso a essa dose ainda, como o doutor Evaldo lembrou. Agora, aproveitando para falar sobre essas doses, doutor, a gente comentou um pouquinho antes da nossa conversa de algumas cidades que já estão dando a 5ª dose, né? É muito comum a gente ver esse movimento. Os casos começam a aumentar e vão lá e já
dão vacina para a população antes mesmo de essas cidades até completarem o ciclo de terceira dose, de quarta dose. Eu queria saber qual que é a visão do senhor em relação a isso. Quinta dose é um negócio que é necessário nesse momento mesmo? Deveria ser adotado por todas as cidades? Além desse problema logístico de a gente atropelar quem ainda sequer terminou o seu esquema vacinal básico, do ponto de vista da prevenção, não me parece que seja a melhor medida. O que a gente poderia fazer de melhor também, e aí complementando a minha resposta anterior, é acelerar a importação das vacinas que já têm o componente da Ômicron. Hoje, nos Estados Unidos, na Europa, você tem vacinas já atualizadas que contemplam a Ômicron. Então, se a gente tiver essa vacina no Brasil disponibilizada, aí eu acho que faz muito sentido oferecermos essa vacina de uma maneira geral para a população como reforço vacinal. Agora, a mesma vacina, no momento que a gente não vacinou criança, tem muita gente com vacina atrasada, eu acho que não é uma política de saúde pública que faça muito sentido. Faz mais sentido, de fato, e protege muito bem manter as doses de reforço tradicionais atualizadas e reservar essa quinta dose para as pessoas que têm um componente de imunodepressão, que sejam mais idosos. De uma maneira geral, para a população como um todo, eu acho que quinta dose, nesse momento, não é a prioridade. É isso. Tem muitos médicos falando exatamente a mesma coisa, indo nessa mesma linha, de que não é o momento ainda para uma quinta dose. Vamos acompanhar para ver o que acontece nesse fim de ano, torcendo para que a gente não tenha um cenário pior, né? Que a gente fique nessas oscilações, mas que sejam pequenas, né? Não seja um cenário pavoroso como a gente viveu lá atrás. A pandemia não acabou ainda e está bem aqui pertinho da gente ainda. Agradecer ao Dr. Evaldo Stanislau, médico infectologista, colunista aqui da Rádio Bandeirantes, que você ouve todos os dias de manhã no Pulo do Gato. Obrigada, viu, pela conversa aqui com a gente, doutor. Obrigada, doutor. Um beijo. Eu que agradeço, um abraço para vocês duas e a todos os ouvintes. Tchau. Doutor, só para terminar rapidinho nossa conversa, o senhor está em Santos ou está em São Paulo hoje? Estou no Hospital das Clínicas, falando tá aqui Paulo. do HC. Ai. Aliás, quero consignar que com baixas, nós temos aqui colegas do ambulatório que não vieram trabalhar, inclusive, porque estão com Covid. Eita. Então, eu já começo a ver mais pacientes, os colegas também começam a ver. Então, pessoal, não é realmente uma questão apenas estatística, isso é real. Se todo mundo começar a prestar atenção ao seu lado, já vai começar a ver esse cenário de volta. Por isso que é tão importante a gente falar nisso. Mas já que você me deu a palavra de novo, Ana, deixa eu repetir. Eu falei parabéns rapidinho, quero falar com mais ênfase. Existem pessoas que são intrinsecamente boas e essenciais, você é uma delas. Então, parabéns pelo seu aniversário, que você tenha muitos anos de vida e sempre muito felizes, viu? Amém, doutor. Obrigada mesmo. Fiquei roxa aqui do outro lado, viu? Mas obrigada de coração pelo carinho.